Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por mais um bodinho Espírito Santo. Somente a Ele a honra e a glória e a graça para todos sempre. Queremos continuar agradecendo a Deus todos estes momentos em que nós não apenas paramos para fazer uma oração conjunta, contínua, e também na mesma comunhão, no mesmo ensejo, sabendo que tudo aquilo que nós oramos em concordância com a palavra não há de ser frustrado, não há de fracassar, não há de falhar. Portanto, agradecemos a Deus por mais esta oração, em que nós vamos meditar num texto muito conhecido de todos aqueles que carregam um livro debaixo do braço, na bolsa, na sacola, enfim, todos aqueles que têm um livro que chama-se de Bíblia, Escritura Sagrada, capa preta, capa branca, capa roxa, capa azul, marrom, avermelhada, enfim, não importa. O certo é que o texto que vamos ler é simples. Já preguei esse texto, não vou dizer umas milhares de vezes, mas umas centenas de vezes já. E o que me encanta em Deus sempre é a diversificação da revelação. É a multiforma em que o Espírito Santo faz com que possamos enxergar o texto no momento em que alguma coisa nova o Pai e o Filho quer revelar. Você sabe, e se não sabe, fica sabendo. O Espírito Santo, se você quer saber algo sobre Deus a teu respeito, se você gostaria de saber algo de Jesus a teu respeito, você precisa ser cheio do Espírito Santo, porque Ele é que revela a palavra. Por isso que Jesus disse que Ele ensinaria a nós todas as coisas. Por isso que em João 16 ele disse, Ele não os falará de si mesmo, Ele falará daquilo que tiver ouvido. Olha que interessante. Então muitas pessoas oram a Deus, Deus fala comigo, Jesus fala comigo. Aí Jesus e Deus está dizendo assim, ei, hello, não lê Bíblia não? Eu quero falar com você, papai quer falar com você, mas vocês não podem ouvir a minha voz a não ser pelo Espírito Santo, por causa da santidade, da glória que envolve Jesus e o Pai. Então quando alguém diz, Deus falou comigo, Jesus falou comigo, isso é hipoteticamente patético, porque Deus e Jesus não falam com ninguém a não ser pelo Espírito Santo. Uma das grandes provas é que Atos 1:2, quantas milhares de vezes, centenas de vezes você ouviu já dizer esse versículo, que Jesus pregava mandamentos dados pelo Espírito Santo, do qual o Espírito Santo recebia do Pai. Diga ao meu filho que pregue isso. Então Jesus nunca pregou. Quem sempre pregou foi o Espírito Santo nos seus lábios. Ele nunca pregou. Sermão da Montanha foi o Espírito Santo que usou seus lábios dizendo tudo que o Pai queria. Por isso que Jesus disse, eu não vim, João 6, eu não vim para fazer a minha vontade. Eu não falo de mim mesmo. Eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu ministro aquilo que ele mandou falar. Podia dar N provas para você, para te ajudar a ter uma vida espiritual
bem inteligente, bem sábia, cheia do conhecimento, erraria menos, seria menos rebelde, prosperaria mais, teria mais capacidade intelectual, teria mais equilíbrio emocional e mais senso de arrependimento quando erra. Porque às vezes as pessoas erram, mas não pedem perdão. É difícil pedir perdão. Eu, a cada 10 que eu vejo que erra, só um pede perdão. Eu tiro base por mim. Quantas pessoas erram comigo? Porque eu, quando erro, eu sou humilde para pedir perdão. Opa! A começar pela minha filha. Se algum dia eu exagerei, eu disse algo que fosse um tom maior do que eu devia, mais alto do que eu devia. Isso foi raras vezes. E minha filha só basta falar uma vez, está resolvido. Não é que eu obedeço, é o respeito que ela merece. E que todos merecem, quando está dentro do coração, uma humildade. Porque para eu pedir perdão a alguém, é porque eu sei que, embora a pessoa possa ter errado, vamos dar um exemplo assim, eu podia, quem sabe, ser um pouco mais brando. Então eu sei, se eu não fiz isso com você de tanto apanhar, é porque era exatamente na medida que Deus mandou dizer. Então, mas as pessoas que erram, elas se escondem, a maioria se escondem no envelope. Eu conheço gente assim no envelope. A ofertinha não falha no culto. Opa! Mas é incapaz de pegar o telefone, fazer uma ligação e dizer, pastor, eu queria pedir perdão. Eu queria consertar. Se tem uma coisa que você nunca deva desejar ou permitir na sua vida, dormir mal com Deus. Não durma. Por isso que é bom a gente andar sempre pronto a se humilhar diante de Deus. Confiar em Deus, é o que eu disse, ação com impulsividade, lealdade, fidelidade e amor. Deus cuida de você. Deus cuida daqueles que querem romper com a sua paz, que querem tirar a tua felicidade. Deus cuida. Deus cuida, Ele sabe cuidar. Não se preocupe. Por isso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por isso que você tem que aprender, todos nós, errou, peça perdão, conserta. Agora, crente que não pede perdão, que erra e quer pedir perdão com grana, chega ao ridículo. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, da nossa vida. Que nós venhamos a viver o Evangelho na sua mais pura essência. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Não esqueça essas palavras. Eu já ouço isso desde criança. Eu também. Eu também. Mas posso te dizer, não é por doença, não é por fome, não é por nada, que eu sinto como nunca senti antes. Jesus está às portas. Tudo que está acontecendo é Jesus alertando a igreja que somos nós, ou que deveria sermos nós. Cuidado, os antigos diziam, bota a barba de molho, mas isso é ditado do homem, né? Então vamos para Deus. Coloque a sua vida no altar. Esteja bem com Deus. Esteja bem com a palavra do Senhor. Esteja bem com as suas obrigações do cristianismo. Esteja bem com os líderes que você não sabe o preço que eles pagam para receber uma revelação. Fica de bem com Deus. Fica. Faça as pazes com Deus. Porque senão, o que Ele mandou o Espírito Santo falar, você não vai entender. Porque o Pai e o Filho usam o Espírito Santo para trazer o recado para você. Por isso, bom dia, Espírito Santo.
fica de bem com o pai e com o filho, porque ele glorifica o pai e glorifica o filho. Então deixa eu ler para você esse texto. Ele diz assim, olha: então o reino dos céus será semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar o noivo. Verso 3, mas não levaram azeite. Espera aí. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Uau! Que coincidência! Olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então diz aqui o texto, no verso 25 de Mateus, versículo 1, capítulo 25, verso 1, então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas. O que é a lâmpada? Lâmpada para os meus pés? A palavra. Luz para os meus caminhos. Quem é a luz? Jesus. João 8,12, eu sou a luz do mundo. Quem é o caminho? Jesus. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então o Salmo está dizendo, a sua palavra é lâmpada. É o instrumento que ilumina. A lâmpada não é a luz. A lâmpada é o instrumento que a luz entra. A luz é uma lâmpada. Então a lâmpada é a palavra. E a luz é Jesus Cristo, que ilumina os teus caminhos. Lâmpada para os seus pés. João 1, verso 1, e o verbo era Deus. O verbo estava com Deus. O verbo sempre foi Deus. E quem é o verbo vivo? Jesus. Então o que diz este texto bem simples? Que o reino do céu é semelhante às virgens que, tomando as suas lâmpadas, mas esqueceram o azeite. Sem azeite, a luz não acendia e a lâmpada não servia para nada. Sem o Espírito Santo, que é a unção e o azeite, a palavra não faz sentido. Porque sem azeite não tem luz. Você lê e não entende. Sem a unção, a palavra não te ilumina. Você erra as tuas decisões. Você erra as tuas escolhas, porque você anda no escuro. Por isso que é preciso do azeite. Não basta a lâmpada, não basta uma Bíblia debaixo do braço. Não basta uma Bíblia. E tem muita gente, diz o Senhor, que estão carregando uma lâmpada. Estão carregando uma baita de uma lâmpada. Tem de capa vermelha, capa preta, capa branca, capa avermelhada, capa marrom, capa azul, sem capa, capa dura, capa mole, capa de couro, capa de pano. Mas uma lâmpada sem o Espírito Santo. E por isso a luz que é Jesus não brilha na palavra. É que eu digo, as pessoas erram, cometem erros, como se nada tivesse feito. Persiste nisso, alimenta o coração, vai para a mente, ao invés de tomar nojo, repudiar a si mesmo, como fez Jó no capítulo 42, eu me abomino no pó e na cinza, mas não, parece que nem errou, parece que não fez nada, está tudo bem. Então, minha senhora e meu senhor, eu não sei se é o seu caso, quem sabe
Você está carregando uma lâmpada, mas não tem azeite, não tem o Espírito Santo. Aí, a minha oração, a oração que o Espírito Santo me usa, não está fazendo efeito na sua vida. Você não está mudando de comportamento. A sua carne está gritando e você não bota ela debaixo dos seus pés. O seu orgulho está gritando e você não coloca ele debaixo dos seus pés. Porque você está carregando uma lâmpada sem o Espírito Santo. Você está carregando um credo religioso sem o Espírito Santo. Mas se você botar azeite, aí diz a Bíblia Sagrada que as virgens, as 5, são virgens. O que é virgem? Alguém que Deus escolheu, muitos são chamados. Eu e você fomos chamados. E virgem quer dizer pessoas que estão seguindo uma só fé. Aí eu sou evangélico. Outro diz eu sou católico. Bom, são virgens para aquela religião porque não estão adeptos a outra, embora o católico serve espírito, ele vale tudo, né? E muitas religiões, mas o islâmico não, o budismo não. Quem é budista, não segue católico, nem evangélico, nada. Quem é islâmico não segue outra religião. Quem segue todas é os católicos. Eles, qualquer coisa serve. São espíritas, tudo vale. Tudo vale. Os romanos valem tudo. Mas os evangélicos também estão valendo tudo. Com as suas raras exceções. Então, meus amados irmãos, eu nunca vou confundir o Pablo coach, que pode motivar alguém profissionalmente a levantar a sua cabeça, a colocar impulsividade no mundo profissional nas suas ações, com um profeta de Deus, como profeta que não tem motivação. A motivação é ser de santos, porque sem santidade ninguém verá a Deus. Hebreus 12, 14. Passa a régua. Simplesmente assim. Apocalipse 22, 11. Quem é sujo, suja-se mais. Quem é justo, seja mais justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. Está lá escrito, não fui eu que escrevi. Então, meus amados irmãos, diga para o meu povo que eu não quero ver gente com Bíblia debaixo do braço. Eu quero ver o meu povo com Bíblia dentro da alma, no coração. Fala com o meu povo que tem muita gente carregando uma lâmpada, mas ela anda apagada. Porque quando a Bíblia é pregada com o Espírito Santo, ela acende e mostra o teu pecado e o meu. Ela mostra os teus erros e o meu. Mas no escuro, você e eu podemos ser feios para pessoas, não é verdade? No escuro, ninguém conhece. Como é que a pessoa te reconhece no escuro? Você já viu aquele ditado? Não, dormi, eu estava com uma pessoa, mas logo quando amanheci, quando eu vi com quem eu dormi, tomei um susto, acho que eu estava bêbado. Você já viu essas palhaçadas por aí? Mas não é um exemplo de uma verdade? A pessoa dorme toda maquiada, molha o cabelo, e passa lápis no olho, e passa rouge, e passa blanche. Uau! O cara da mesma forma, e ajeitou o cabelinho, e pá. Quando acorda de manhã, a mãe falou, meu Deus, esse cara que eu casei. Pois é esse que você casou. É essa mulher que eu casei. É essa mesmo. Foi assim que Jacó foi enganado para dormir com Lia e não com Raquel. Ele amava Raquel, mas botaram ele no escuro, numa tenda escura. Sabe da história? É Bíblia. Aí ele dormiu com a mulher, só foi reconhecer quando amanheceu, o dia que ele olhou para ela e falou, uau, foi você que eu dormi, Lia? Eu achei que era a Raquel. Fez sexo a noite toda. Você vê que sexo não tem cara. Sexo não tem cara. Ou tem amor, ou tem carne. Ou tem testosterona bombando, ou tem amor. Sexo não tem cara. Porque senão Jacó não tinha feito amor com ela a noite toda, ainda gerar filho. Guarda essas palavras. Então Deus, no Bom Dia Espírito Santo, quer dizer para mim e para você, por favor,
Não carrega essa Bíblia sem o Espírito Santo, não. Não carrega ela em nome de Assembleia, de Batista, de Tabernáculo, de Presbiteriano, de Universal, porque você vai para o sal. E eu termino te dando um conselho. Mas que não seja tarde demais. As 5 virgens que tinham o olho só para um credo religioso. Vamos imaginar que você é evangélico, você só tem olho para o evangelho, você não aceita a religião. Bom, para o começo, já está bom, mas não é o bastante. Porque eram 10 virgens, mas 5 eram nécias, imprudentes, desprezíveis, não tinha responsabilidade. Aí as 5 outras prudentes, só, vai e compra azeite daqueles que vendem. Ei, a sua Bíblia está apagada. Os textos que você tem lido, por mais que você lê, não está mudando a tua vida. Não está trazendo para você vitória. Você continua mendigando. Mendiga profecia, mendiga oração, mendiga dinheiro, mendiga amor de alguém, mendiga tudo. Eu não sei aonde você está mendigando. Quem sabe? Você pode dizer, pastor, eu estou bem demais. Aleluia! Aleluia! Então ouça para que você não mendigue amanhã. É um alerta para você que acha o último gás da coca. Porque Deus não ia pregar isso só por causa de uma pessoa. Uma pessoa pode ter provocado que todos nós ouvíssemos a palavra. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Então cada um de nós, ela serve. Vai comprar azeite. Pastor, como é que é negócio de comprar azeite? Valoriza os profetas que pagam um preço alto e que Deus coloca o Espírito Santo neles para orar e abençoar a tua vida, como Paulo em Atos 19 orou e as pessoas receberam o Espírito Santo, porque o coração estava puro. Hoje você ora, em vez da pessoa receber o Espírito Santo, ela fica endemoniada, ela não muda, porque não ora com a impulsividade da fidelidade, da lealdade, do amor. Ora só com a ação. O jejum é só uma ação. É só um ato religioso, cerimonial. A oração é só um ato religioso. Você se prepara para a oração? Então compre azeite, porque as virgens disseram, repito para você, vá lá e compre azeite dos que vendem. Mas vender, só vende, só cobra, pastor. Não. Sabe o que é vender? A gente paga um preço. Você quer azeite? Eu te dou esse azeite, mas tem um preço para você pagar. Você quer a bênção? Que esse azeite, você quer que essa palavra acenda a tua lâmpada? Quer? Você quer que essa palavra acenda, ilumine o teu caminho? Quer? Para você não errar mais? Você quer? Quando você tropeçar, a luz está acesa. Opa! Tropeçou por descuido, a gente tropeça no descuido, não tropeça? Você já tropeçou de dia, no meio-dia? Eu já tropecei de dia, mas também já tropecei de noite. Mas quando eu tropeço de dia, é descuidado, de noite é porque eu não estou vendo nada. Então, eu tenho azeite, com muita modéstia, para vender para você. E qual o preço? Fidelidade. Honre quem tem. Honre quem prega a verdade. Esse é o preço. Então pague com fidelidade, seja leal, seja humilde. Resolva ser crente de verdade. Paga o preço. Ora por mim, o senhor sabe pedir. Tem preço, irmão. Tem preço esse azeite, tem preço. E de comprar, hein? Quem sabe a hora que você resolver comprar, vai acontecer como em Mateus 25. A porta já tinha fechado. Que Deus te abençoe. Senhor, meu Deus e nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos e te louvamos por esta oração, por esta palavra tão agraciada para a minha vida. Eu mesmo vou me policiar mais e mais, porque quem sabe as minhas Bíblias são lâmpadas apagadas. Quem sabe eu ando meio apagadinho, porque eu tomo posse desta palavra para mim. Eu tomo posse.
Quanto mais é dado, mais será cobrado. Lucas 12, 48, Deus. Então, se o Senhor me deu essa revelação, eu vou ser cobrado muito mais que todos aqui. Eu tenho que vigiar, porque quem está de pé, vigie para não cair. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Então, eu não sou melhor do que ninguém. E eu tomo posse. Se alguém rejeita, manda para mim, Pai. Manda para mim, fala comigo. Me ajuda, me convença. Porque o Espírito Santo convence quando nós estamos abertos a ouvir. Porque tem gente que já decidiu a não se convencer. Tem gente que já se convenceu que está mais certo do que nunca. E não quer ouvir os profetas. Não quer ouvir a palavra. Como eu posso vender para alguém o azeite se ele não está disposto a pagar o preço? Oh, Jesus, acende a nossa lâmpada. Eu estendo as mãos. Acende a lâmpada de cada um dos teus filhos e filhas. Que a palavra, a Bíblia Sagrada, a lâmpada, como diz o salmista, tua palavra é lâmpada para os nossos pés, seja acesa pelo azeite, pelo Espírito Santo. Porque se essa palavra tiver o Espírito Santo, vai transformar vidas, vai transformar famílias, vai transformar opiniões, vai transformar convicções errôneas, vai transformar pensamentos, vai transformar sentimentos, vai transformar credos religiosos em fé genuína, vai transformar corrupção em incorruptível, vai transformar infidelidade em fidelidade, deslealdade em lealdade, vai transformar servos em amigos, vai transformar crentes em cristãos, igrejeiros em igrejas. Ó Pai, eu suplico ao Senhor que não falte azeite na Bíblia Sagrada que eu leio, que a sua palavra entre com a unção do teu Espírito, da tampa da minha cabeça à planta dos pés. Perdoa os meus pecados, nossos pecados. Perdoa, meu Deus, os teus filhos que eu estendo as minhas mãos. Eu te abençoo em nome de Jesus, como diz a palavra de Deus, aonde o que desligares na terra será desligado no céu, o que for ligado na terra será ligado no céu. Jesus disse aos seus discípulos, eu te abençoo, em nome de Jesus. Eu não tenho poder para te perdoar, mas eu tenho poder para orar e clamar ao Senhor, segundo o chamado do meu ministério, ser tu perdoado em nome de Jesus Cristo, porque Ele quer. Ser tu abençoada, abençoada, renovado, renovada. Por favor, pague o preço, porque azeite não é de graça. A graça nunca foi de graça, porque sem graça, a graça não tem graça. Então, em nome de Jesus, pague o preço. Mostra a Deus que você quer ser alguém diferente. Em nome de Jesus, receba esta oração. Receba essa ministração desta palavra profética para a tua vida. Eu poderia ministrar durante minutos, horas aqui esse texto, e debulhando, esmiuçando, mas já está de bom tamanho o que Deus falou. Amém? Que a sua Bíblia não seja apenas uma Bíblia bonita pela cor que ela tem, pela letra grande que você enxerga melhor, ou pelo rodapé, pelos comentários, toda chique. Isso só tem valor se o Espírito Santo for aquele que unge para dar luz a Jesus. Senão, pode rasgar e jogar fora, porque é pedaço de papel
Dá até para fazer fogueira e churrasco. Porque Deus não se limita a um livro, seja quantas folhas for, e de que capa for. Deus não se limita àquilo que o homem bota a mão. Deus é Deus. Deus te abençoe.